Olá, pessoal. Estamos aqui novamente com o nosso devocional 10 minutos com Deus, preparado especialmente para você que é pai ou mãe, ou líder, ou que trabalha com pessoas com transtorno do espectro autista. Então, nós temos feito aqui esse tempo e esse devocional de hoje marca de uma forma muito especial a chegada aqui do nosso grupo de muitas pessoas aqui da nossa região de Piracicaba que estiveram no evento de lançamento do nosso projeto para preparação de professores, de líderes, para alcançar nas igrejas esse público tão querido, tão especial e atender suas necessidades no compartilhar do nosso amor cristão, da nossa fé em Cristo e do Evangelho do Senhor Jesus. Nós temos falado aqui nos nossos devocionais sobre algumas questões que envolvem, direto ou indiretamente, as famílias de autistas. E especialmente nós estamos lidando nos últimos dias com a questão do problema da dúvida que a gente tem quando as coisas saem do controle da nossa vida. E uma das situações em que isso acontece bastante é justamente quando uma família recebe o laudo de que seu filho ele é autista. Então a pessoa às vezes fica bastante confusa, emocionalmente instável e as coisas às vezes ficam difíceis para a família. E é natural que seja assim. Você não deve se culpar se você tem aí algumas sensações diferentes nesse sentido, especialmente se você é uma pessoa que crê em Deus, uma pessoa de fé. Às vezes você começa a ficar com vergonha da sua própria crise de fé. Não é para ter vergonha disso, as situações na vida, não apenas para famílias de autistas, aqui nós estamos falando diretamente para elas, mas para todos nós isso acontece, situações que surgem na vida e que a gente fica desestabilizado, a gente fica meio sem chão e a gente não sabe exatamente como agir a partir dali. Então, na verdade, isso vale para todos nós. Mas nós estamos pensando na história de Jó. Jó, que era uma pessoa muito bem resolvida na vida, tinha não apenas riquezas e bens, mas uma família maravilhosa, tudo estava indo bem e, de repente, as coisas deram errado. E nós começamos a falar sobre a história dele, porque a gente aprende muito sobre como direcionar a nossa frustração conosco mesmos, com as circunstâncias e até mesmo com Deus, quando as coisas não saem do jeito que a gente espera. Continuando a história dele, ele ficou, nós o deixamos no último devocional, totalmente arrasado, além de perder literalmente tudo o que tinha, todas as suas propriedades, seus negócios, suas fazendas, seus animais, tudo que ele tinha. Mais grave do que isso, ele perdeu todos os seus filhos no mesmo dia. Que situação terrível! Não bastasse isso, ele perde, alguns dias depois, também a sua saúde. Ele fica doente e ele não sabe o que está acontecendo. É uma doença tão terrível, ele vai ter um pouco da sua situação durante aquelas dias que ele vai fazendo, nas conversas com seus amigos. Ele está numa situação assim muito difícil, muito complicada. E aí ele começa a se manifestar, ele começa a conversar, primeiro com Deus, depois chegam 3 amigos dele que vêm ali para ajudá-lo, só que esses amigos, eles querem ajudar, mas eles não ajudam muito, porque sabe qual é o problema deles? O problema que a gente tem também. Às vezes a gente quer explicar por que a gente está sofrendo, ou a gente quer explicar por que as coisas saíram do controle da nossa vida. E a gente nem sempre vai ter explicações para tudo o que acontece. Para algumas coisas nós temos explicação, para outras não. Quando os amigos de Jó chegam para visitá-lo, eles têm em mente que eles têm a resposta, qual é a razão por que Jó está sofrendo, e eles vão falar isso. Não sei se você já leu o livro de Jó inteiro, mas se você pegar aqueles pedaços que a gente às vezes pula quando está lendo o livro de Jó, né, capítulo 3 até o capítulo 37, 38, 37 especificamente, existem debates, diálogos em forma de poesia, mas são diálogos entre os amigos de Jó, o próprio Jó. Depois Deus entra no final e se manifesta. Mas essas conversas todas, elas são bastante interessantes porque elas vão mostrar o que tem no coração, tanto de Jó quanto dos seus amigos. E eles começam a argumentar, e na verdade eles já começam primeiro dando indiretas e finalmente eles acabam por afirmar isso. Olha, Jó, se você está passando por tudo isso, é porque você se desviou de Deus, você cometeu algum pecado grave, você agiu como um perverso, porque na cabeça deles, só os perversos é que sofriam. Se uma pessoa estava sofrendo alguma coisa na vida,
era uma punição direta de Deus sobre a vida daquela pessoa. Então, qual era a conclusão? Olha, se só os perversos sofrem e você está sofrendo, logo você é perverso. Uma regra de 3, assim, simples de fazer, mas que estava errada. E sabe por que a gente sabe que estava errada, essa lógica deles? Porque o próprio Deus tinha dito a respeito de Jó que Jó não era um perverso. Pelo contrário, Jó era um homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Jó não estava recebendo o sofrimento que estava passando como uma punição de Deus por causa dos seus pecados. Olha, é verdade que às vezes a gente sofre por consequência dos nossos pecados. Se uma pessoa toma decisões erradas, ou se uma pessoa se envolve com pessoas erradas, se envolve com práticas erradas, é muito provável que ela vai sofrer as consequências disso. Então, às vezes é verdade que a gente sofre por causa das coisas erradas que a gente fez. Mas nem sempre é verdade. Nós já citamos aqui, e eu gosto sempre de citar esse caso, o cego de nascença que Jesus e seus discípulos encontraram com ele, e que os discípulos perguntaram quem foi que pecou, foi esse ou foi seus pais para que nascesse cego? E a resposta foi, nem ele pecou, nem seus pais. Nem sempre nós temos a resposta para o sofrimento. E esse era um grande problema de Jó e seus amigos. Porque todos eles, inclusive o Jó, tinham essa mentalidade, tinham essa lógica a respeito de Deus e do nosso relacionamento com Deus. Se você se tornar, ou se você for uma pessoa fiel, devotada a Deus, que cumpre as coisas que Deus manda, que teme a Deus, então nada vai acontecer de errado na sua vida. Você não vai ter nenhum problema, você não vai ter nenhuma dificuldade. E aí, quando acontecem algumas coisas nesse sentido, tem algumas pessoas que dizem assim, não, você não vai aceitar isso, você não vai aceitar isso, isso não vai acontecer. Eu ouvi há 2 dias a história de um pastor e sua esposa. Eles tiveram um filho, e o filho foi, na verdade ele não era autista, mas o filho tinha síndrome de Down. E quando eles souberam da notícia, eles, óbvio, começaram a orar a Deus e a pedir que Deus os orientasse em tudo isso. Mas qual não foi a surpresa quando ele foi conversar com um colega de ministério? E o colega de ministério disse assim, não aceite isso, seu filho não tem síndrome de Down. Não aceite isso, rejeite essa informação. E ele entrou em parafuso. Ele começou a clamar a Deus e a orar com toda a sua força para que Deus curasse seu filho, revertesse aquela situação, usando os termos que ele achou que deveria usar e tudo. Mas cada dia ele chegava em casa achando que ia chegar lá e ter uma situação diferente, mas o filho continuava na mesma situação. Ele levou algum tempo para entender que essa era uma condição da qual, se Deus quisesse, poderia tirar o seu filho, mas que talvez isso nunca fosse acontecer. E, de fato, até hoje não aconteceu. E o que ele tinha que fazer era, como Jesus falou lá, em relação ao cego de nascença, entender que aquele menino tinha nascido para a glória de Deus. E que cuidar dele e dar o tratamento adequado e as condições adequadas para que aquele menino crescesse, era essa, sim, sua função. Eu achei muito significativa qual foi a conclusão a que ele chegou, esse pai, depois de entender isso. Depois de perceber que primeiro, nem tudo que acontece na nossa vida que sai do nosso plano é porque a gente fez alguma coisa errada, e que também Deus não promete que vai nos eliminar todas as dificuldades e todas as condições adversas que nós passamos, pelas quais nós passamos. Sim, ele promete estar conosco e nos fortalecer, mas ele não promete nos livrar de tudo isso. Quando ele percebeu isso, quando ele entendeu isso, ele chegou a uma conclusão, embora os termos talvez tecnicamente não estejam adequados, mas a verdade que ele descobriu era muito correta. Ele disse assim, eu percebi que quem estava doente não era meu filho, era eu. Eu é que não tinha entendido como é que as coisas deveriam ser. E a partir do momento que ele entende isso, apesar das circunstâncias, apesar do que tinha acontecido, ele consegue levantar a cabeça, ele e a esposa, e estão hoje tocando a vida do jeito que deveria ser. O que aconteceu com Jó e seus amigos? Qual era o problema deles? Por que eles estavam assim tão angustiados em explicar, achar uma solução para a situação que ele estava vivendo? Qual é a angústia que você tem quando as coisas saem do que você imaginava? Amanhã eu quero te citar, no próximo devocional, quero citar para você 2 razões porque nós temos crises de fé e porque nós perguntamos para Deus, por que comigo? Fique ligado. Não estou dizendo que está errado você ter essas perguntas, eu só estou dizendo que você precisa saber endereçar essas perguntas do jeito certo. Isso vai fazer toda a diferença para você. Então, ficamos por aqui. Até o próximo 10 minutos
com Deus. Se você gostou, compartilhe esse link aqui do canal, passe esse vídeo para alguém que possa ser abençoado por essa palavra e continuaremos juntos. Fique também ligado aqui no canal para outras dicas, informações e outras interações que faremos com vocês. Um abraço a todos. Tchau.